Boa noite, igreja. A minha primeira saudação nessa noite tem que ser para minha amiga e colega Esther, pelos seus 30 anos de ministério, data muito significativa e tempo precioso. Tempo suficiente para vivenciar muitas mudanças, sejam sociais, culturais, eclesiásticas, e passar também por uma pandemia, não é mesmo? Quando o ministério de música das igrejas evangélicas, não só batistas, tiveram grandes desafios, não é mesmo? O tempo de hoje, com certeza, Esther, não é o mesmo de 30 anos atrás, sei muito bem o que é isto. As demandas de hoje são bastante desafiadoras. Parabéns, ministra Esther, por esta caminhada. Aproveito para agradecer a você e ao pastor Francisco a honrosa oportunidade de ser eu o portador da palavra de Deus para nós neste culto de gratidão. E então agora eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Não vou falar sobre adoração, não vou falar sobre louvor, não vou falar sobre música, mas quero falar sobre ministério, cuja melhor definição da palavra que considero é suprir carência. Para isto, convido os irmãos a abrirem ou acessarem as suas Bíblias em dois textos que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com os irmãos. O primeiro está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O segundo texto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nosso Deus, abra nossa mente, o nosso coração, para recebermos aquilo que o Senhor tem reservado para nós neste momento de culto, quando já nos expressamos a Ti em louvor e adoração, que o Senhor agora se expresse a nós e que possamos entender o que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto nos fala de um desejo, de uma função e de uma qualificação dessa função. O segundo texto nos fala de um chamado ou uma designação, de capacitações espirituais e dos objetivos dessas capacitações. Vamos tentar unir os dois textos, extraindo deles lições para nós nesta noite. São dois textos de Paulo, escritos com cerca de 8 a 10 anos de diferença. O de Efésios veio primeiro, ao da carta ao Timóteo. Creio ser necessário destacar duas expressões no primeiro texto. O primeiro destaque é a frase inicial: fiel é esta palavra. Em outras versões, esta palavra é digna de toda a aceitação. Por que Paulo teria dito isto? Havia naquele tempo muitos falsos profetas que estavam entrando nas igrejas com doutrinas diferentes daquelas que Paulo havia ensinado. E isso estava gerando confusão na mente dos crentes, de alguma forma desacreditando o que se havia aprendido. Por essa razão, Paulo vai dizer: o que vou falar agora é verdadeiro,
não é um ensino falso. Por isso essa expressão, fiel é esta palavra. O segundo destaque é a palavra episcopado, que significa um líder ou um supervisor, e que, fazendo conexão com textos de Atos dos Apóstolos e de 1 Pedro, as funções desse líder era administrar a comunidade cristã, colocar as coisas em ordem numa igreja local e também pregar e ensinar. Funções essas que eram dadas aos pastores e aos seus auxiliares, isto é, aos ministros. Então eu quero parafrasear o texto, dizendo que quem aspira ao ministério de música, excelente obra deseja. Paulo vai mostrar a Timóteo que essa liderança, que esses ministros, deveriam ser qualificados. E nesse texto de Timóteo, então, ele vai seguir colocando as qualificações desses líderes. Primeiro os bispos, depois os diáconos. E como falei no início, que a palavra ministério significa suprir carência, vale a pena ressaltar que assim como o diaconato surgiu por causa de necessidades específicas da igreja e as limitações dos pastores para supri-las, é assim que também penso ter surgido o ministério de música nas igrejas. Foi desta forma que defendi esse ministério num tempo em que alguns líderes tinham dificuldades em aceitar que outros ministérios pudessem aparecer na igreja. A primeira vez que preguei nesse texto de Timóteo foi na consagração de um ministro de música, aluno meu na Faculdade Teológica de São Paulo, lá pelos meados da década de 90. E naquela ocasião destacamos a expressão excelente obra e colocamos algumas suposições de onde estaria a excelência dessa obra, que é o ministério, particularmente aqui, em nosso caso, o Ministério de Música. E esta é a primeira questão que quero abordar com os irmãos nessa noite, a excelência da obra. Onde está a excelência dessa obra? Será que essa excelência estaria no fato de ser a música a rainha das artes? Com certeza não, mesmo porque não se tem notícia de que essa classificação já existisse naquele tempo, o que coloca todas as artes no mesmo pé de igualdade. Será que estaria essa excelência no fato do Ministério de Música estar na vitrine da igreja? Também creio que não. E devemos estar conscientes de que, embora isto seja um grande privilégio, é também uma grande responsabilidade. Afinal, essa vitrine sempre é alvo de críticas, sejam elas favoráveis ou não, sejam elas construtivas ou destrutivas. Sendo assim, creio não ser essa a razão da excelência da obra. Será então que a excelência estaria, diante da última suposição, no fato de outorgar à ministra status? O que você acha, Esther? É claro que não. A Bíblia nos exorta a não buscarmos nossos próprios interesses. Será que a excelência dessa obra está, então, no patrimônio que a ministra tem? Já viu falar em ministério glorioso? Já viu falar em ministério glorioso? Estou me lembrando agora de que, quando nosso segundo filho nasceu, nós tivemos que trocar de carro para ter um carro com um porta-mala maior para carregar as coisas de 2 filhos. E eu me lembro que no primeiro domingo que eu cheguei na igreja com aquele novo carro, que não era um carro novo, um irmão da igreja virou para mim e falou: ministério glorioso esse, hein? E eu não sabia o que dizer e falei para ele assim: olha, irmão, é verdade. E eu quero dizer para o irmão que sempre oro a Deus agradecendo a fidelidade e a generosidade dos irmãos.
Aí contei o fato ao pastor naquela semana. Aí o pastor virou para mim e falou: você tem certeza que é o irmão fulano? Eu tenho. Por quê? Porque ele nunca contribuiu com um tostão na igreja. Aí eu falei assim: então ele levou uma chicotada. É claro que não é por isso que o ministério é excelente. É claro que não é. Poderíamos colocar muitas outras suposições aqui de onde estaria a excelência do ministério, mas eu acho que é melhor nós logo definirmos onde está a excelência desse ministério, não é mesmo? E podemos fazer isso atentando agora para a primeira expressão do segundo texto. E ele mesmo concedeu uns e outros. E ele mesmo quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. A excelência da obra está no dono da obra. Cristo é a excelência e dá à sua obra essa qualificação. A obra só é excelente porque é de Jesus Cristo. E eu quero dizer a você, Esther, que o autor aqui não coloca limite de tempo para essa excelência. Ele não disse: quem aspira o ministério, excelente obra deseja por 10 anos. Depois disso, é só rotina, é só problemas a resolver. Depois de certa idade do ministro, é só enfado e canseira. Não. Depois de 30 anos, Esther, essa obra continua sendo excelente, porque é obra de Jesus Cristo. Nosso trabalho nessa obra só se encerrará quando Jesus voltar. E como ela continua sendo excelente, vale a pena continuar trabalhando nela. A segunda questão que quero abordar com os irmãos nesta noite está na relação entre o desejo pessoal e o chamado de Cristo. E ele mesmo designou, e ele mesmo chamou. Quem aspira, no primeiro texto, significa um desejo pessoal. E ele mesmo concedeu uns e outros, no segundo texto, significa o desejo de Cristo, ou o desejo de Deus. Como fica essa relação? Ouvi um grande pregador dos nossos dias falando sobre esse assunto, dizendo que não há nenhum conflito em querer fazer a obra de Deus. Quero pedir licença aos irmãos para ilustrar essa questão com a minha própria experiência de chamado. Hoje já ouvimos aqui da Esther. Eu tinha 10 ou 11 anos de idade, ainda não tinha sido batizado, embora já tivesse entregado minha vida a Jesus. Estava ensaiando no coro juvenil da primeira igreja batista de Cachoeiras de Macacu, minha cidade natal, e em determinado momento do ensaio eu fiquei absorto vendo o trabalho do regente, um jovem casado que tinha estudado música em Niterói e depois retornado para a nossa cidade. Ele era também um grande clarinetista, muito bom músico, e eu, absorto naquela atenção e admiração, eu disse para mim mesmo: eu quero fazer isso. De repente ouço uma voz dizer: você fará e só para mim. Eu fiquei intrigado, pois eu não estava conversando com ninguém. Olhei para trás e não havia ninguém, eu estava sentado no último banco do coro. Aquilo me intrigou muito. Cheguei em casa e reservadamente contei ao meu pai. Afinal, eu não queria ser taxado de louco pela minha própria família e nem por quem soubesse da coisa. Meu pai, sempre muito sábio espiritual, me disse: você lembra da história de Samuel? Pode ser que Deus esteja falando com você. Ufa! Agora eu não estava mais intrigado. Mas também não sei que palavra usar para identificar o que senti naquele momento em que meu pai me disse: Deus pode estar falando com você. Estou eu aqui, agora no dia 1º de novembro, completei 46 anos de ministério.
o que posso concluir é que a minha vontade, o meu desejo, estava em consonância com o propósito de Deus para a minha vida. E eu quero agora dizer e me reportar a toda a igreja para dizer que essa consonância entre os nossos desejos e os propósitos de Deus podem se manifestar em muitas outras habilidades. Deus pode querer que você seja um médico, um engenheiro ou uma outra profissão qualquer. E você pode também desejar essa mesma coisa. E o seu desejo estar em consonância com o desejo, com a vontade de Deus. O importante é que todos estejamos no centro desse propósito. Não é mesmo? Importante ressaltar também que no texto, e ele mesmo concedeu ou designou uns e outros, se refere à capacitação que Cristo está dando a pessoas. Uns e outros é limitação. Deus estava capacitando líderes. Aqui não é a referência aos dons para todos os crentes, mas eram capacitações para líderes. Para líderes. Dessas capacitações, duas foram exclusivas do tempo do fundamento da igreja: apóstolos e profetas. Por isso é que dizemos que não existe mais essas funções, embora muitos ainda se acham, né? Apóstolos e profetas. As demais estão presentes na vida da igreja até hoje e continuarão nela até o dia de Cristo voltar. A designação para pastores e mestres, e aqui é uma curiosidade, para muitos estudiosos contempla uma só função: pastores mestres. No entanto, muitos consideram que pode haver mestres, isto é, aqueles que ensinam, sem serem pastores. Paulo também queria aqui dizer que a liderança deveria ser, além de capacitada, qualificada, e que essa qualificação vinha do próprio Cristo. Ele chama, ele capacita. A terceira e última questão que quero destacar, e agora também no segundo texto, são os objetivos traçados por Cristo para esses líderes. Segundo os comentaristas, estes são os objetivos internos da igreja, já que os externos são proclamar e defender a verdade de Deus. Os objetivos externos da igreja são proclamar e defender a verdade ou a palavra de Deus. E esse defender aqui me fez lembrar daquele texto de Apocalipse que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muita gente acha que a expressão até a morte é até o dia que morrermos, mas não é não. É até se for preciso morrer. Ser fiel até que seja necessário morrer. Quase diferente, não é mesmo? Então, os objetivos externos da igreja são proclamar e defender, até se for preciso morrer, as verdades de Deus. Mas quais são então esses objetivos internos? Vejam o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na Bíblia, a mensagem, este texto está assim escrito: para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. O que aprendemos aqui? Primeiro, Deus capacita líderes para capacitar a igreja. Então, agora, toda a igreja está envolvida nessa questão, pois todos os santos têm um serviço a desempenhar nessa obra, que é excelente. Eu imagino que todos aqui sejam obreiros na obra do Senhor. Não há ocioso aqui, não é mesmo, pastor? Não há. Todos são operantes. Me lembrei agora de uma coisa que o meu ex-pastor falava, o pastor Hélio Schwartz Lima.
ele era muito engraçado e, às vezes, tinha umas tiradas que eram muito interessantes. Estávamos no congresso e um pastor virou para ele e falou assim: Hélio, quantos membros tem a sua igreja? Aí ele disse assim, 1.800 e alguma coisa. Aí a pessoa disse, nossa, muita gente, hein? Aí ele disse, e todos ativos. Hã? Todos ativos. Uma parte serve a Deus. E ele ficou olhando para o sujeito. Sabe o que eu quero dizer com a outra parte, né? Todos eram operantes. Uma parte servia a Deus. Segunda lição desse último verso. A obra do Senhor não é para ser realizada apenas pelos líderes. Deus tem capacitado Esther para capacitar outros. Não dá para fazer tudo sozinha, não é mesmo, Esther? Não dá. E formar liderança e ensinar outras pessoas a trabalharem na obra de Cristo é altamente recompensador. Com certeza Deus tem dado essa experiência a ela e também à igreja. Plantar e poder colher do que se plantou é muito compensador. Eu me lembro que no dia do meu culto de despedida na Penha, eu pude falar isso para a igreja. Eu olhei para trás, estavam as crianças, estava a orquestra, estava o coro, e eu olhei e disse, olha, a Bíblia diz que a minha alma deve bendizer ao Senhor e nunca esquecer dos benefícios. Aqui está o benefício. Aqui está o benefício. Deus me deu o benefício de poder plantar e ainda ver muitos frutos daquilo que plantei. Com certeza, Esther, você nesses 30 anos também tem tido esse privilégio, essa oportunidade que Deus tem dado a você de colher daquilo que você plantou. Há muitos líderes com dificuldades de atribuir tarefas a outras pessoas, mas Deus nos ensinou isso lá na experiência de Moisés, quando disse para ele que ele devia dividir as suas tarefas. Em 1 Crônicas 15, vamos ver Davi distribuindo funções quando a arca chegou a Jerusalém e ia ter a grande celebração, e Davi ainda vai dizer que estava escolhendo aquelas pessoas porque elas eram capazes, entendidas, conheciam do assunto que iam cuidar. Isso traz benefício para o crescimento da obra. Irmãos, é muito importante sabermos que estamos falando aqui da mesma obra, a obra do Senhor, que é excelente e da qual todos somos partícipes, cada qual com a sua função. Você já sabe a sua? Você já sabe a sua? Terceiro lugar, o objetivo final da tarefa dos líderes que Deus chama é edificar o corpo de Cristo. Se observarmos os versos seguintes a esse, veremos que essa edificação tem um limite, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, na minha versão, que significa firmeza na doutrina verdadeira, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A impressão que temos, a princípio, é que esse limite é inalcançável. É um limite ilimitado. Mas sabemos que Deus não nos dá tarefas além dos nossos limites. O importante é sermos fiéis ao que Ele quer de nós na realização da sua obra. Pode ser que só alcancemos esse limite na eternidade, mas devemos ser perseverantes. Quero concluir relembrando o que aprendemos até aqui. Aqueles que desejam o ministério, desejam uma excelente obra, porque a obra é de Cristo e Ele é excelente. Nossos desejos devem estar sempre em consonância
com a vontade de Deus. Deus chama pessoas qualificadas para capacitar os santos. A obra de Cristo tem como objetivo final a edificação do seu corpo, a sua igreja. Podemos concluir que o desejo de Paulo, expresso nesses dois textos, era ter uma liderança relevante, crentes relevantes, igrejas relevantes. Não é isso que nós precisamos hoje também? Líderes relevantes, crentes relevantes, igrejas relevantes. Igreja, quero me dirigir a você agora usando aquele texto de Paulo em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Hoje é dia de festa e dia de festa é dia de gratidão. Vamos agradecer a Deus a vida e o trabalho que Deus tem concedido à irmã Esther realizar juntamente com os irmãos. A você, Esther, nesse dia tão significativo para a sua vida, e que você compartilha com sua igreja essa bênção grandiosa de Deus, e com ela a igreja expressa a Deus o seu louvor e sua gratidão, quero expressar a minha alegria em poder participar com você desse momento e dizer a você, foi Ele, Cristo, que salvou você. Foi Ele que chamou você e capacitou você para uma obra excelente. É Ele quem diz a você, tu és a minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que Deus continue abençoando sua vida, família e ministério, dando a você condições de cumprir com fidelidade e dedicação a obra que a você Ele tem confiado. Cumpre bem seu ministério. A Deus toda a honra, toda a glória e que Ele nos abençoe. Amém.